as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Então, bom dia, irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos, aqueles que estão ao vivo assistindo e aqueles que futuramente possam assistir e acompanhar pela playlist. Nós vamos hoje à lição número 8. Vamos só relembrar rapidamente as 7 lições anteriores. Na lição 1, nós vimos o significado da igreja bíblica. Resumidamente, nós vimos que a igreja bíblica são os membros, os discípulos de Cristo, aqueles que entram para o reino de Deus através do batismo, e eles formam a igreja bíblica, o corpo de Cristo. Não são prédios, não são edificações, não são denominações, placas que identificam o prédio. Na lição 2, nós vimos que a igreja bíblica, aquela que consta na Bíblia, ela foi planificada por Deus desde antes da criação do mundo. No Velho Testamento ela foi profetizada, que ela viria. O próprio João Batista, no Novo Testamento, no início ali, ele profetizou o arrependimento e a vinda do reino de Deus. O próprio Jesus Cristo também profetizou que traria a sua igreja. Na lição 3, nós vimos que o início da igreja bíblica se deu no dia de Pentecostes. Cristo havia prometido aos apóstolos que eles seriam batizados com o Espírito Santo, receberiam poder e a chegada do reino viria com poder. E aconteceu lá no dia de Pentecostes, narrado no livro de Atos, capítulo 2. Na lição 4, nós vimos como identificar hoje a igreja bíblica. Vimos várias passagens de como era a igreja bíblica no primeiro século, quais eram as suas características dos membros, dos integrantes do corpo de Cristo, e hoje nós podemos identificar a igreja bíblica de Jesus Cristo. Na lição 5, nós vimos os termos que foram utilizados pelos apóstolos no Novo Testamento para designar esse grupo de pessoas, discípulos que seguiam a Jesus Cristo. Eram vários termos bíblicos utilizados. Na lição 6, nós vimos como a igreja bíblica era organizada no primeiro século e devemos acompanhar essa doutrina dada por Deus, por Jesus Cristo, pois a igreja é dele, ele comprou com o seu próprio sangue, ele é o proprietário, e na Bíblia ele disse como deveria ser essa organização. Resumidamente, estudando os livros, as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, encontraremos ali algumas dessas orientações. Na lição 7, nós vimos como se entra na igreja bíblica. Nós vimos que ela surgiu no dia de Pentecostes, aquela multidão que ouviu a pregação de Pedro perguntou o que deveriam fazer diante daquela bela pregação. Pedro pregou o arrependimento, que se batizassem, que recebessem o perdão do pecado através do batismo, que recebessem o dom do Espírito Santo através do batismo, e Deus ia acrescentando a sua igreja. É Deus que acrescenta aos seus membros a igreja do corpo de Cristo. Nossa parte é se arrepender, se batizar e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É um arrependimento genuíno e do coração. Deus conhece, Jesus conhece os nossos corações e ele que acrescenta os membros à sua igreja, ao seu corpo. E hoje nós veremos como era o louvor na igreja bíblica, como deve ser o louvor na igreja de Jesus Cristo, a igreja dele que ele comprou com o próprio sangue. A igreja bíblica é constituída de pessoas salvas. Todos os membros integrantes da igreja de Jesus Cristo, contida na Bíblia, são salvos, aqueles que Jesus prometeu que quem segui-lo, quem obedecê-lo, serão salvos, não terão a morte eterna. O seu propósito, o propósito da igreja bíblica é louvar e servir a Deus. Nós agradecemos ao Pai, ao nosso Criador, diariamente, quando acordamos, oramos, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pelo amor, pela misericórdia, por Jesus Cristo e por tudo. Em todos os atos da nossa vida, em tudo dai graças. Através de Jesus Cristo, conforme até diz Colossenses 3,17, Paulo escreveu: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. É através de Cristo que nós damos graças ao Pai, ao nosso Criador. Na Bíblia são apresentados os tipos de louvores e nós veremos nessa lição cada tipo de louvor, tipo de adoração a Deus. Lá está contido um louvor falso, um alerta a todos nessa vida sobre esse louvor falso. Como muitos no passado, mesmo antes do surgimento da igreja bíblica,
que louvavam a Deus sem compreender. Existem hoje em dia os que prestam louvor da mesma forma, sem a devida compreensão daquilo que está fazendo. Milhões se ajoelham diante de imagens, de ídolos, de quadros, orando a eles e pedindo auxílio, apesar dos ensinamentos bíblicos serem contra a tais práticas, como veremos na passagem a seguir. Lá no Velho Testamento, então nós vemos que essa adoração falsa, equivocada, errada, ela é desde a criação do mundo, desde lá de Êxodo, já lá. Deus falando, né? Não farás para ti nenhum ídolo, dizendo a sua criação, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus. Nós temos só uma pessoa, só Deus, a Jesus, né? A Deus para prestar contas, né? Através de Jesus Cristo, a Deus que nós louvamos e adoramos. Não é a imagens, não é a ídolos, não é a quadros. A idolatria, ela surgiu lá no começo da humanidade. Continua em Levítico: não fareis para vós outros ídolos, nem levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus dizendo que ele era o único Criador, adorador, ele é o único que merecia adoração, ele era o nosso Criador, não os outros deuses humanos inventados pela humanidade. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 23. Um alerta aos Romanos, essa bela passagem de Paulo, essa bela escritura que ele escreveu aqui, inspirado por Deus, né? Pois desde a criação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, ou seja, a terra, como ela trabalha, como ela gira, as movimentações das estrelas, a natureza, tudo isso tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, ou seja, tudo isso quem criou foi Deus, a humanidade, as coisas, tudo Deus. Esse Deus invisível hoje, e um dia veremos, esse Deus é que merece todo louvor e glória, não imagens, não santos, não esculturas feitas por homens. Nem lhe renderam graças, não renderam graças a Deus merecido, que era merecido, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Quantas pessoas hoje estão perdidas, adorando falsos deuses, falsas adorações que não chegam ao Deus Criador. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Quantas pessoas adoram imagens hoje, a semelhança de homens, né? Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Também existiu no passado, né? Creio que ainda existem pessoas que adoram imagens de animais, né? Está escrito lá em Apocalipse, a revelação da carta de Jesus Cristo ao apóstolo João, que ele escreveu às 7 igrejas, às 7 congregações da Ásia. Está escrito lá no versículo 8 do capítulo 21. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, aqueles que adoram imagens, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo, que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Somente nessas passagens que nós vimos que a adoração a falsos deuses, ela é antiga, muito antiga, desde a criação lá, depois do pecado, né, de Adão e Eva, passaram os homens a adorar essas falsas imagens, né? E só a Deus, nosso Senhor, Criador, aquele que criou tudo, só a Ele que é merecido de adoração e louvor. Nós vimos o louvor falso, agora vamos ver o louvor em vão. Também a palavra de Deus fala daqueles cujo louvor é em vão. Cristo falando lá, está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 9. Este povo me honra com os lábios, só com a boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram.
Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quantos grupos hoje ditam regras humanas para se adorar a Deus? Quantas pessoas confessam a Deus só pelos lábios, mas aquilo não sai do coração? Esses são os tipos de louvores em vão. Como uma pessoa tendo fé em Deus pode louvá-lo em vão? Há várias maneiras de, mesmo tendo fé em Deus, louvar a Deus em vão. A pessoa que não obedece a Deus, permanecendo em pecado, louva-o em vão. Ou seja, aquela pessoa que acredita em Deus, tem fé em Deus, mas mesmo assim continua cometendo pecado, erros, que sabe que é errado e não procura se corrigir. Em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos erros, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, essa adoração, nós cometendo pecado, erros, iniquidades, nos separam de Deus. A nossa adoração é em vão. Nós temos que corrigir isso. Outra espécie de louvor em vão é a pessoa que louva sem o verdadeiro espírito de adoração e submissão. Está louvando em vão. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus falou para a samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, nosso espírito, adorando a Deus, conversando com Deus, através do nosso coração e sentimentos, não da boca para fora. E em verdade, a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o novo mandamento, o Novo Testamento, tudo está na Bíblia, no Velho e no Novo. Ali está a verdade. O Velho Testamento foi a velha lei de Deus com o povo de Israel, os judeus. O velho mandamento que serviu de tutor diário até a chegada de Jesus Cristo, onde ali no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição, a vinda da igreja, começou um novo mandamento, com a morte de Cristo, com o sangue de Cristo derramado na cruz. Ali está a verdade que nós devemos conhecer, seguir, obedecer. Assim estaremos adorando a Deus, em espírito e em verdade, cumprindo os seus mandamentos. A pessoa que presta culto a Deus, conforme suas próprias ideias e vontade, está louvando em vão. Em Levítico 10, encontramos a história de Nadab e de Abiú, que eram filhos de Arão, o então sumo sacerdote dos israelitas. Deus havia ordenado o uso de fogo especial, santificado lá para o povo de Israel, para o incenso e os sacrifícios de louvor, lá do Velho Testamento. Mas Nadab e Abiú, sacerdotes de Deus, raciocinaram que, afinal, fogo é fogo, independente da fonte de calor. Sabe quais foram os resultados? Deus ficou com muita raiva deles por terem mudado o que havia determinado e os puniu imediatamente, enviando o seu próprio fogo para consumi-los. É evidente que Deus não aceita o louvor daqueles que modificam a natureza e a forma do culto, não sabendo as doutrinas e mandamentos de Deus contidos na Bíblia. Hoje nós temos, graças a Deus, que inspirou servos que escreveram o Novo Testamento, nos deixando o novo mandamento, para conhecermos e seguirmos conforme ali está escrito. Não devemos retirar nada, acrescentar nada, não termos ideias para louvor, além do que está escrito, nós veremos hoje. Então, devemos simplesmente obedecer à vontade de Deus e, dentro da igreja que é de Jesus Cristo, obedecer à vontade de seu proprietário, que é Jesus Cristo. Relembrando que ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Outro tipo de adoração em vão é a pessoa que louva a Deus de uma maneira grosseira, desorganizada, está louvando em vão. Paulo falou aos irmãos em Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 40.
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, ou seja, os irmãos a se reunirem para louvar a Deus, se reunirem como igreja, devem ter decência e ordem nesse louvor. Portanto, o louvor rejeitado por Deus é aquele sem decência e ordem. Não pode ter gritaria, algazarra, bagunça. É um louvor de coração, um louvor racional a Deus. Outro tipo de louvor em vão é aquele que segue uma autoridade falsa. Seja ela um credo, livro, lista oficial de requisitos, homem, hierarquia ou sistema humano. Está louvando em vão. Nós vimos na aula passada o sistema da Igreja de Cristo, a organização da Igreja de Cristo. Nós vimos que a nossa única autoridade é Jesus Cristo. Que todos os outros membros da igreja, seja ele os presbíteros, os bispos, os servos, todos são servos iguais uns aos outros. Todos, ninguém é autoridade. A única autoridade é Jesus Cristo na sua igreja. Ele é o cabeça. E Cristo, quando lavou os pés dos apóstolos, ele deu esse exemplo de humildade, onde nós devemos, dentro da igreja de Cristo, do corpo dele, sermos humildes e nos ajudarmos uns aos outros. Todos os ensinamentos, regras, doutrinas que não estão contidas no Novo Testamento, como mandamentos de Deus, na adoração de sua igreja, é um louvor em vão, pois segue mandamentos e regras humanas. Olha o que Paulo falou lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, por que, como ainda se pertencem, como se pertencesse a ele, ao mundo, vocês se submetem a regras? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque isso. Todas essas regras, essas coisas, são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos voltar somente ao que está escrito na Bíblia, irmãos. Aquele que continua afastado dos seus irmãos na fé, que tem mágoas contra alguém, ou de quem outro se possa se queixar, não receberá o apoio de Deus em seu louvor. Nós vimos na igreja que nós somos um corpo, nós somos humildes, nós devemos ser humildes, ajudarmos uns aos outros, termos unidade de espírito e pensamento, então não podemos ter mágoas com ninguém, não podemos nos queixar de ninguém, nós temos que resolver com a sabedoria de Deus, biblicamente, todos esses problemas que são do corpo da carne humana. Então, Cristo falou, né, lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 25. Portanto, se você estiver apresentando... desculpa, essa passagem não é aqui. Mas a passagem é: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de seu irmão, tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deixa eu só confirmar essa passagem. Está correto. É capítulo 5, versículo 23 a 25. Jesus Cristo falando, então, que quando nós tivermos algum problema com o irmão, antes de adorar a Deus, de fazer a sua oferta para o Pai, de irmos ao altar orar, nós devemos resolver esse problema com o irmão. Conversar com o irmão. Deus quer um corpo da igreja dele de irmãos unidos, irmãos que tenham irmandade, humildade, sem mágoas, sem sentimentos humanos. Devemos ter o Espírito, sentimentos do Espírito Santo. Paulo falou aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição e no mesmo parecer. Cristo quer que sua igreja
do corpo, seus seguidores, os seus discípulos, sejam unidos. Cada um tem dons diferentes, atitudes, gestos diferentes, mas dentro da igreja nós temos que ser unidos. Sermos assim, Deus quer e Deus pede. Devemos sempre, humildemente, buscarmos essa união, essa irmandade dentro da igreja do corpo de Cristo. Vimos então que os louvores feitos por pessoas que não obedecem a Deus, que buscam fazer suas próprias vontades, sem seguir as determinações contidas na Bíblia, ainda homens seguindo as regras humanas e não tendo unidade no corpo de Cristo, são adorações e louvores feitos em vão, e Deus não se agrada desses louvores. Qual é o louvor que Deus se agrada? Jesus Cristo falou sobre o louvor verdadeiro, eu li aqui e vou ler novamente. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este é o único tipo de louvor que Deus aceitará. Isto foi a verdade nos dias de Cristo e ainda é verdade nos dias de hoje. O louvor que ele pede a nós deve ser verdadeiro e sincero, partir do coração. E por isso mesmo, aqueles que louvam têm que fazê-lo nos termos que ele nos deixou escrito na Bíblia, no Novo Testamento, e não conforme os seus próprios desejos ou mandamentos de homens. Bem, então, que tipo de louvores devemos dirigir a Deus? Nosso louvor tem que ser em espírito, do coração, e em verdade, conforme a palavra de Deus, para poder ser aceito por Deus. A Igreja de Jesus, contida na Bíblia a partir do dia de Pentecostes, narrada em Atos 2, nos mostra como era o louvor da Igreja no primeiro século. O louvor como era a partir do dia de Pentecostes. A Igreja, a partir daquela pregação de Pedro, do batismo de mais de 3.000 homens e mulheres que passaram, que foram agregados à Igreja de Deus por Deus, se reunia para estudar a palavra. Este é o verdadeiro louvor a Deus, se reunir para estudar a palavra de Deus. Desde a origem da igreja, os membros da igreja se reuniam para, primeiramente, ouvir a palavra e a doutrina que começou a ser ensinada pelos apóstolos. Os apóstolos, Cristo, vamos relembrar aqui agora, que Cristo prometeu o Espírito Santo aos apóstolos, e o Espírito Santo de Deus, dado aos apóstolos no dia de Pentecostes, os faria lembrar todos os ensinamentos que Cristo ensinou e outros muito mais que Cristo não ensinou porque era muito pesado para eles naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus falaria por Deus aos apóstolos e eles começariam a ensinar toda essa nova sã doutrina do Novo Testamento. E graças a Deus, toda ela foi registrada e nós temos a bênção de Deus de termos uma doutrina escrita a seguir, a cumprir, a obedecer. Então, os irmãos lá, enquanto não tinham a Bíblia, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nos dias atuais, devemos seguir a mesma orientação bíblica da Igreja de Cristo, ou seja, estudar a palavra de Deus registrada por servos inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, devemos estudar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, onde contém os mandamentos a serem obedecidos com base na nova aliança de Deus com toda a humanidade. Como membros da Igreja de Cristo, nós devemos estudar a Bíblia para estarmos preparados para transmitir a palavra de Deus. Esta é uma verdadeira adoração. Paulo falou a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que conhece bem o Novo Testamento, as vontades de Deus, os mandamentos, para obedecer e também ensinar. Adorar a Deus em verdade é conhecer a Sagrada Escritura e cumprir a Sagrada Escritura. Essa é uma verdadeira adoração. O conselho de Paulo a Timóteo se aplica a todos os cristãos, especialmente quando se reúnem para se louvar formalmente como o corpo de Cristo. É neste momento que Deus fala a seus filhos através da palavra.
Nós adoramos a Deus individualmente, em nossas casas, com Deus, orando, lendo a Bíblia, estudando, mas como nos reunimos com os irmãos, formando assim o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, também devemos adorar a Deus estudando a palavra. Em Atos 20, capítulo 7, lemos que Paulo pregou aos irmãos como meio de ensinar a palavra. No primeiro dia da semana, aqui aprendemos nesse versículo, que o primeiro dia da semana é o dia específico como igreja de adorar a Deus, para partir o pão, Paulo falou ao povo, trouxe a mensagem. Por isso que os cristãos, os membros da Igreja de Cristo, se reúnem no domingo, no primeiro dia da semana, para adorar a Deus com cânticos, louvores, mensagem, a ceia, coleta. Veremos aqui a seguir mais sobre esse assunto. A igreja se reunia para orar com regularidade. No primeiro século, depois da conversão das 3.000 pessoas, no dia de Pentecostes, a igreja perseverava, conforme nos diz Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso é importante nós fazermos hoje como Igreja de Cristo. Nos reunirmos domingo para louvar, em outros dias para estudar a palavra, termos comunhão, partir do pão no domingo, as orações em todos os momentos, quer sozinho, quer reunido como igreja. As orações é a nossa conversa individual ou coletiva dentro de corpo com o Pai, com Deus. Através da oração, o povo de Deus tinha a gloriosa oportunidade de conversar com seu Pai celestial. Não se concebe congregar-se para louvar a Deus sem incluir sinceras orações, conversas ao Pai. Quando se reuniam, louvaram a Deus com cânticos e hinos e salmos. Lá no primeiro século é o exemplo para nós hoje. Paulo escreveu aos irmãos em Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falando aos irmãos para encher-se pelo Espírito Santo. Através como? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, com a nossa viva voz, com o nosso coração. Aqui não fala instrumentos musicais, não fala nada além de cantar vozes. Colossenses capítulo 3, versículos 16. Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, os cânticos fazem parte da verdadeira adoração a Deus. Em Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, nos diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, são exemplos, irmãos, bíblicos de como era a adoração da Igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Como ela foi registrada pelos servos inspirados por Deus no Novo Testamento. E é isso que nós devemos seguir e obedecer. Não temos autoridade de ninguém, Deus não nos deu, Cristo não nos deu a sua autoridade para mudarmos esses tipos de louvores, acrescentarmos coisas que não existem na Bíblia. A única autoridade é Jesus Cristo. E ele nos deixou escrito através de Deus, através de seus servos, a Bíblia. E é isso que devemos seguir, somente a ela. Note que o louvor deve ser um sacrifício puro, o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Que tipo de música é indicado nessas passagens? Música criada do fundo do coração, em louvor a Deus. Música sincera e verdadeira, que ensina a mensagem de Deus e encoraja os irmãos. A igreja no primeiro século, no primeiro dia da semana, se reunia para louvar a Deus, participando da ceia do Senhor. Ou seja, participar da ceia do Senhor no primeiro dia da semana é um ato de adoração e louvor a Deus. Temos um bom exemplo disso, já lemos aqui, vamos reler. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana,
reunimos-nos, Lucas escrevendo, né? Lucas com Paulo e demais, os irmãos, para partir do pão, participar da ceia, e Paulo falou ao povo. Paulo trouxe a mensagem de Deus ao povo. Em Lucas capítulo 22, versículo 15 a 20, e também em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 29, nos trazem passagens sobre a ceia do Senhor, como ela foi feita e deve ser feita. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, na festa de Páscoa, onde comiam o pão de asmo, ou seja, pão sem fermento. Se na Páscoa a festa representava a liberdade do povo de Deus da escravidão do Egito, agora, no Novo Testamento, a ceia representa a liberdade dos filhos de Deus da escravidão do pecado. E o pão asmo passa a ter novo significado, ou seja, representa simbolicamente o corpo de Cristo. E o suco da videira, o suco da uva, o seu sangue. Então, nós vemos no Velho Testamento lá a Páscoa, todo aquele ritual que o povo comemorava, a liberdade, agradecia a Deus a liberdade que eles tiveram da escravidão do Egito. No Novo Testamento, nós vemos lá nos Evangelhos, quando Lucas estava participando da Páscoa com seus apóstolos, ele institui a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Um novo significado, ele utiliza ali o pão asmo sem fermento, o pão puro, o pão que simboliza não ter pecado, porque o fermento está relacionado com o pecado. Ele diz que o pão é o corpo dele, toda vez que participarem, comerem, fazer isso em memória de Deus, que o suco representa o sangue dele derramado na cruz, ele iria para a cruz, era um ato de sacrifício dele, ele era o cordeiro, foi um ato onde ele morre por todos os pecados da humanidade. Então, a ceia representa a liberdade que nós temos da escravidão do pecado, a ceia representa a morte, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Toda vez que participamos da ceia, nós estamos adorando a Deus, agradecendo o amor de Deus, que deu seu Filho a morrer por nós. Porque Deus é justo e santo, e todos nós somos pecadores e merecemos a morte eterna. Mas Deus, por seu amor tão grande pela humanidade, sabendo que a sua criação, que pecou lá com Adão e Eva, e de lá para cá introjetou o pecado na humanidade, nós não teríamos salvação eterna. Mas no seu belo plano, ele fez um sacrifício de seu Filho por nós. E ao aceitarmos esse sacrifício, esse presente, essa graça de Deus, ao aceitarmos esse presente, essa graça, através do batismo, da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos ingressados na sua igreja por Ele. Nós temos vida eterna porque estaremos revestidos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que foi um Filho de Deus puro, sem pecados. Por isso que é importante participarmos da ceia para darmos valor e louvar a Deus esse belo ato de amor por nós. Então, é um ato de adoração e hoje, no primeiro dia da semana, a sua igreja deve participar da ceia. Em Êxodo capítulo 12, versículos 8, no Velho Testamento, o pão de asmo era comido junto com o cordeiro pascual e o fermento simbolizava o pecado e a corrupção. Por isso que deve ser feito a ceia com o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo sem pecado, que morreu na cruz, e Deus o glorificou, ressurgindo, fazendo assentar à sua destra. Está lá em cima, reinando com o Pai, nos ajudando através do Espírito Santo que Ele nos deu, que habita em nosso corpo, através do batismo. A partir da instituição da ceia por Jesus Cristo, temos a obrigação de nos examinar ao participarmos dela todo dia, todo primeiro dia da semana, todo domingo, a fim de que não participemos como um mero ritual, mas sim estarmos em espírito, em coração e em mente, relembrando a morte de Jesus e o seu significado, o seu sacrifício, o seu amor, o que aquele ato representou para nós. Isto é uma verdadeira adoração, não só dos lábios, da boca para fora, mas do coração e espírito. E em verdade é porque estaremos cumprindo o que está escrito no Novo Testamento. No dia do Senhor, os irmãos participavam da coleta. Nas passagens abaixo, Paulo instrui as congregações sobre a coleta, agradecendo às igrejas da Macedônia por sua liberdade financeira,
pela causa de Cristo. Os valores arrecadados com a coleta têm o fim específico de ajudar na evangelização e ajudar os irmãos necessitados. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 16, versículos 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, é de coração, é voluntário, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, esse é um assunto onde os homens mudaram o sentido bíblico da coleta. A humanidade, nós vemos aí fora, por questões egoístas e ambiciosas. O servo de Deus contribui espontaneamente, isto é, de acordo com o propósito em seu coração e sua renda. Nenhum membro da igreja pode ser obrigado a participar e nem lhe ser exigido algum percentual da sua renda. A finalidade da coleta, como já foi dito, é para auxiliar na evangelização da palavra e ajudar aos irmãos necessitados, nunca para enriquecer membros da igreja ou outras finalidades que não forem essas biblicamente, ou seja, coleta o dinheiro arrecadado para ajudar os irmãos necessitados e que a palavra de Deus seja pregada por vários lugares, seja espalhadas, ajudar evangelistas, pessoas que se dedicam a essa pregação, ao seu sustento. Então, nem percentual. Vamos aqui falar rapidamente sobre o dízimo. O dízimo, os 10%, ele foi instituído no Velho Testamento para o povo de Israel, onde tinha uma tribo dos levitas que não tinham propriedade, não tinham rendas, não tinham terras, eles serviam ao templo de Deus e eram sustentados através dos dízimos das outras 11 tribos. Esses dízimos nunca foram questão de dinheiro, moedas, sempre eram 10% dos seus produtos, sejam plantações agrícolas, pecuárias. Então, nunca foi dinheiro. Existiam as coletas espontâneas, que tanto o exemplo da viúva pobre lá, no Novo Testamento, ainda não tinha sido instituído a nova aliança, que foi após a morte e ressurreição de Cristo, o exemplo da viúva lá, dando oferta espontânea. Então, hoje, no Novo Testamento, nós não temos mais dízimos, que apesar de nunca ter sido dinheiro, era algo que existia em 10% da sua produção agrícola e pecuária, para aquela tribo que não tinha posses, casas, não tinha plantações, que eram sustentadas pelas 11 tribos, pois eles tinham a missão de servir ao templo do Senhor. Hoje, a coleta dos irmãos da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica do Novo Testamento, ela é de coração. Deus quer que o seu povo dê com alegria, de acordo com a sua renda. Esse dinheiro é único e exclusivamente para ajudar na evangelização e nos irmãos necessitados. Não deve ter outros fins. Vimos que no dia do Senhor, também no primeiro século, no primeiro dia da semana, eles participavam da ceia, vimos que participavam da coleta, vimos que cantavam e ouviam a mensagem, tudo em louvor a Deus. Nas passagens abaixo, vemos sobre o dia da semana para louvar a Deus e a importância da constância no louvor e oração em conjunto. Nós já lemos isso, é a terceira vez que eu vou ler, para ficar bem claro para aqueles que não conhecem a Bíblia, que futuramente possam assistir esse estudo, que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ou seja, esta é a passagem, uma das passagens, que é no domingo, o dia de louvor a Deus, que os irmãos, que a Igreja de Cristo se reúne para louvar a Deus, para cantar cânticos de lábios a Deus, para participar da ceia, para participar da coleta, para ouvir a mensagem, é no domingo. O autor da carta de Hebreus fez um alerta no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem
que se aproxima o dia. Embora o dia de louvor a Deus específico para a coleta, para a ceia do Senhor, não deixemos também de nos reunirmos nos outros dias da semana como igreja, porque é importante, por isso é a finalidade da igreja de Deus, para encorajarmos uns aos outros a permanecer no caminho, a estudar a palavra, a orar para Deus, pois é desta forma que juntos, humildemente, seguiremos no caminho, uns ajudando uns aos outros. Eu não posso simplesmente ficar em casa de segunda a sábado, estudando a Bíblia sozinho, falando com Deus, sem ter essa comunhão com os irmãos, ir somente nos reunirmos com o irmão, quer seja onde for, um prédio físico ou local, quando nos reunimos como irmãos, nós formamos, estamos como igreja, eu não posso só fazer isso aos domingos. Eu tenho que procurar ter mais comunhão com os irmãos durante a semana, para estudar a palavra de Deus e também para louvar e adorar a Deus. Não para participarmos da ceia, da coleta, que essas são específicas na Bíblia, que era no primeiro dia da semana. Os cristãos de hoje têm as mesmas obrigações, ou seja, de congregar-se regularmente e encorajar uns aos outros, apoiando-se mutuamente para que todos cresçam em espírito e obras. Hoje, pode ser estranho eu falar o que eu vou falar agora, mas graças à pandemia, nós temos a oportunidade de nos congregarmos como irmãos em vários lives, Zoom, pelo Meet, pelo Zoom, com vários irmãos do país todo e até do exterior. Isto é uma reunião da igreja de adoração a Deus para estudarmos a palavra de Deus. Esse estudo aqui, como é ao vivo, quem está assistindo aqui agora, junto comigo, nós estamos aqui agora adorando a Deus, lendo a palavra de Deus, as passagens bíblicas, a verdade, e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, agradecemos por essa igreja bíblica e pedindo que possamos cada vez mais transmitir a palavra genuína de Deus. Vamos para o final da aula de hoje, irmãos. Devemos obedecer a Deus, ao que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. O louvor da igreja é tão simples e belo, que muitos, achando equivocadamente insuficiente, inventam as mais variadas formas para torná-los colorido, pomposo, que resulta a não obedecer à forma como Deus designou no Novo Testamento. Nós vimos que no Velho Testamento existia lá uma tribo que louvava a Deus com um instrumento musical, só aquela tribo, e nós vimos que no Novo Testamento, na Nova Lei, os irmãos, a Igreja de Cristo, louvava a Deus com cânticos dos lábios, sem uso de instrumentos. Deus revelou a sua vontade sobre o louvor aceitável. Temos que todo o primeiro dia da semana é o dia que temos que participar da ceia. Não é uma vez por mês, uma vez por ano, cada semestre. É todo o primeiro dia da semana. Não temos o direito de modificar isso. Se isto fazemos, se modificamos qualquer coisa que está escrito na Bíblia, estamos sujeitos ao castigo de Deus. E que o nosso louvor não será considerado por ele. Portanto, ser louvor em vão. Servos inspirados pelo Espírito Santo de Deus relataram tudo na Bíblia. Os servos relataram toda aquela sã doutrina que os apóstolos foram ensinando a partir do surgimento da Bíblia. Nós temos evangelhos, os 4 evangelhos, nós temos o livro de Atos, que fala do surgimento da igreja, como foi as viagens missionárias de Paulo, dos apóstolos. Nós temos as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, de Judas e Tiago. Nós temos a carta de Hebreus. Nós temos a revelação de Jesus Cristo a João, a carta de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, as 7 congregações que servem para nós hoje, aquela revelação brilhante que foi, onde aquele povo, os irmãos, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, sendo mortos, e suplicavam a Deus até quando eles ficariam impunes. Jesus Cristo vem, através do anjo, aparece a João Batista e dá as revelações, fortalecendo e encorajando os irmãos que seria somente a morte
Satanás está preso, acorrentado no abismo, seus poderes limitados não podem mais atingir a igreja. Satanás só pode hoje atingir individualmente a cada um membro. Mas Cristo falou, ele está acorrentado. Devemos, como um cachorro preso a uma corrente, não devemos chegar próximo dele, devemos sempre se afastar dele. Deus nos dá, através do Espírito Santo, esse poder de afastarmos de Satanás. Estamos hoje aguardando a volta de Cristo, a sua volta, onde Satanás será destruído, e esperamos que Deus, que todos vocês que estão ouvindo, assim comigo, e mais pessoas, tenham o seu nome registrado no livro da vida para a vida eterna. Deus pode parecer que está tardando, mas ele é amoroso e está esperando que mais membros, mais homens, que a sua criação, mais inteligente da sua criação, se convertam à verdadeira igreja de Cristo, à sua palavra, aos seus ensinamentos. É isso que ele quer, e é nossa obrigação, de todas as formas possíveis, transmitirmos essa palavra de Deus. Isso que estamos fazendo agora é uma forma também de transmitir o que está escrito na Bíblia. Que aprendamos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito já vimos que é de coração, que é o espírito nosso voltado para Deus em agradecimento. E em verdade, Jesus falou, está lá em João 17, versículo 17. Santifica-os, orando para Deus, pedindo lá para os apóstolos, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A Bíblia é a verdade. O Novo Testamento, escrito por servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, é a verdade. É só isso que temos que seguir, nada mais. Não são palavras de homens, não são ensinamentos de homens, não são regras de homens, não são interpretações equivocadas de homens. Nossa autoridade é Deus Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, irmãos. My Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.